O mês de março geralmente começa com inúmeras comemorações. Olá, estamos começando mais um podcast agora, falando especificamente sobre o mês, eu considero o mês das mulheres, mas a gente sabe que o Dia da Mulher é todo dia, né? Ou seja, a gente é parte de uma cena muito maior, né, que envolve tantas situações. Mas em março, geralmente no mês de março, é mês de reflexão, é mês de comemoração, é mês de lembrar datas simbólicas, né, que evidenciam toda essa participação nossa no mundo, o direito ao voto, a voz, né, a postura de mulheres, de grandes mulheres que construíram a nossa história no decorrer de todo esse tempo. Enfim, sobre tudo isso, a gente vai acabar falando durante esse mês, puxando um assunto e outro, falando sobre assuntos que refletem essa realidade feminina. E hoje, gente, eu vou falar sobre Maria da Penha, né? Então, se você já gosta de assuntos relacionados a isso e também quer alertar alguma amiga, quer mandar informação para alguém, dá um like. Dá um like, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante por aqui, que é a Patrulha Maria da Penha. A gente vai falar de como que ela atua na rua e como que é feito todo esse trabalho. Então, se você acha interessante, até para orientar pessoas, né, famílias, amigos, amigas, já compartilha. Compartilha também o conteúdo, porque chega em mais pessoas e a gente consegue levar mais informações. E se quer sempre ser notificado de como que a gente realiza os episódios aqui no podcast Coffee Pub, segue o canal. Segue o canal que você ainda tem desconto aqui na cafeteria. A gente tem até 20% de... A gente oferece até 20% de desconto. O Luiz Gustavo oferece a todos os clientes que seguem o canal e comprovadamente mostram no balcão que estão seguindo o podcast Coffee Pub. Falando em podcast Coffee Pub, a exposição continua dos episódios, 100 episódios na parede, nos últimos 12 meses aí de gravações, orientações, né, enfim, momentos, eventos, ações, autoconhecimento, ciência, política, educação, inúmeros assuntos que passaram por aqui. Então, ó, dá uma força, dá um like, compartilha, segue o canal e faz o podcast com a gente. Olha, e hoje a gente vai falar um pouquinho com Jéssica Pereira. Ela é nascida em Boa Vista, Guarda Civil Municipal há 8 anos, sendo 5 desses atuando na Patrulha Maria da Penha, no enfrentamento à violência doméstica, porque o nosso assunto hoje é isso, né? O mês de março geralmente ocorre inúmeras comemorações, como a gente falou, mas lamentavelmente, diariamente nos meios de comunicação e redes sociais, acompanhamos inúmeros casos graves e muitos de feminicídios, né? Também vamos conversar com Alexandre Uchoa, inspetora da Guarda Civil Municipal, 19 anos de atuação, gente. Tem muita história para contar. Vou começar fazendo um brindezinho assim com as duas de café, levantar aí um pouquinho a mão por cima do microfone. Sejam todas duas muito bem-vindas. Gostaram do café? Ah, sim, uma delícia. E eu sei que guarda toma muito café, né? Sejam muito bem-vindas, Jéssica, é um prazer. Fala um pouquinho pra gente o que é a patrulha. Começar por você aí. Então, a Patrulha Maria da Penha, ela já está em funcionamento há 8 anos, né, através de um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Roraima e a Prefeitura Municipal de Boa Vista. Antigamente, quando não existia patrulha, o judiciário ficava sem ter um retorno do que acontecia com as mulheres que tinham medida protetiva. A partir da Patrulha Maria da Penha, acontece uma ligação mais rápida entre a mulher e a justiça. Então, a patrulha leva o que está acontecendo durante esse processo de medida protetiva mais rápido até o juizado. Alexandre Uchoa, olá. Olá. Marleide, eu sou de atuação. Eu ando nas ruas, converso com mulheres, mas não gosto de falar, não. Não gosto de falar. Mas seja muito bem-vinda. 19 anos são muitas histórias. Vou pedir para você só para dizer um oi assim mais próximo do microfone. Certo. 19 anos são muitas histórias, né? Muitas histórias. E 3 anos desse na Patrulha Maria da Penha, né? Que é agora algo mais recente, que geralmente trabalha com esse público que são vocês. Aliás, com esse público não, com essas guardas que são vocês e também com o público, né? Isso, exatamente. 3 anos a Jéssica é mais veterana, né? Com essa carinha, esse rostinho de princesa e de menininha. Mas ela já tem uma carreira extensa na Patrulha Maria da Penha, inclusive, né? Com especialização, né, Jéssica, nessa área. Sim, na verdade, ela já jogou para você. Essa especialização, na verdade, foi a Guarda Civil Municipal que me proporcionou. Exatamente. Foi uma especialização pelo Ministério da Justiça, né? Que foi na Universidade Federal de Goiás.
através desse convênio, né, com o Ministério da Justiça, a Guarda me enviou para fazer essa especialização e hoje eu sou especialista no enfrentamento à violência doméstica. Então, assim, buscando conhecimento para levar o melhor trabalho, o melhor conhecimento até a nossa vítima, até a nossa Eu acho que a gente nunca discutiu tanto essa questão da violência contra a mulher, né? Eu acho que de todas as formas, psicológica, né? Outro dia eu vi assim, uma violência neutra contra a mulher. Existe uma violência que às vezes está ali, a gente não consegue ver, né? Que é aquela violência que impõe, às vezes, uma barreira por uma questão de sexo, as situações, aquela brincadeira, às vezes, que parece ser tão simples, tão comum e que diz tanto e que limita tanto as mulheres. Enfim, eu fico imaginando vocês duas de farda, né? Num universo que até então, até um tempo atrás, e muito pouco tempo atrás, sempre foi um universo muito masculino. Então, às vezes, até eu sei que deve ter muitos amigos queridos que se solidarizam, mas eu acho que ainda existe aqui ali uma situação ou outra que também ainda tem que ser refletida dentro do sistema, né? Sim, é bem complicado, para nós que somos mulheres, estarmos no mesmo ambiente, o mesmo nível de trabalho que os homens, não só no meio de trabalho da farda, mas assim como nos outros tipos de emprego também. Mas eu coloco o nosso da farda aqui agora, porque é mais difícil. Eu penso assim, eu já sou pequena, ainda tenho cara de ser bem mais nova, o respeito, a intimidação é menor, é muito menor para quando a gente chega em uma ocorrência com um agressor, ou até mesmo com os próprios colegas. Mas essa parte eu queria deixar para o show, que é como comandante, né, falar como é a posição dela relacionada a se impor no meio de homens. Você já atua há 19 anos. 19 anos. Então, assim, você tinha experiência com outras situações, né? Na Guarda Civil Municipal, eu sempre trabalhei um pouco fora da rua, né? Você era da primeira turma, no caso, da feminina, da primeira turma feminina da Guarda Civil Municipal, né? Ó, pra você que tá assistindo a gente em outros estados, Guarda Civil Municipal de Boa Vista capital de Roraima, né? E a gente está falando assim de uma atuação diretamente. Aqui as relações municipais, estaduais são muito interpessoais, gente. O estado, a gente conversou aqui no primeiro momento, ela deu um sobrenome, eu falei, de tal situação e tal. A gente acaba, as relações são muito interpessoais. E outro dia um amigo meu fez uma observação, poxa, vocês têm pouquíssimos prédios. E eu acho que isso aconchega mais o processo. Eu fico imaginando nessa atuação de vocês, da rua, do dia a dia, de uma situação ou outra, conhecer alguém que conhece alguém, porque acaba que é assim, né? Isso. Ainda tem essa relação interpessoal dentro do ambiente de quem às vezes está ali do outro lado com a farda, mas que às vezes conhece aquela história ali e está vendo só às vezes o fim de uma situação que às vezes até tem alguma informação em paralelo. Eu te pergunto isso porque 19 anos, você deve ter visto inúmeras histórias. Inúmeras histórias tristes, né? Algumas tristes, mas outras também alegres, né? No âmbito da violência doméstica, você vê uma mulher se superar, né? Sair daquele ciclo de violência também é muito gratificante a gente ver isso, uma nova história. Uma nova história se iniciando, né? E isso é muito gratificante no nosso trabalho, quando a gente percebe que uma mulher agradece a gente, essa lei veio para ajudar a mulher, para tirar a gente do ciclo de violência, né? Tanto com o marido ou com o próprio irmão, entendeu? Sim. Que o irmão impõe regras para ela, né? Às vezes o pai, o padrasto. Né? E isso acontece muito, muito, muito mesmo. Eu fico imaginando, porque assim, na rua, diretamente, vocês lidam com diversas situações, porque a patrulha é isso, aconteceu algo, né, vocês vão no local, é o primeiro ponto, é a primeira que chega, a patrulha? Não, como é que é essa atuação? Assim, como eu comecei a explicar, a patrulha ela tem esse vínculo com o Tribunal de Justiça. Então, quando essa mulher já sofreu essa violência, que ela procura o socorro, quer pedir a medida protetiva, ela registrou um boletim de ocorrência, solicitou essa medida, aí vem para a Patrulha Maria da Penha. Então, a partir daí, a patrulha vai fazer a fiscalização. A Patrulha Maria da Penha protege essa mulher fazendo a fiscalização de medida. Essa fiscalização funciona através de visitas. Nós visitamos essa mulher, nós sabemos a história dessa mulher, sabemos quem é o
agressor através do estudo de caso, que é lendo o processo, lendo o que aconteceu, qual foi o tipo de violência que ela sofreu. Então, daí em diante, nós temos contato direto com essa mulher. Por quê? Porque ela recebe o nosso número exclusivo, que é um número que é somente para essas mulheres que são acompanhadas pela patrulha, que são através de determinação judicial, né? O juiz determina que nós passamos a fiscalização, então a patrulha passa aquele tempo cuidando dessa mulher. E essa mulher passa a ter esse contato direto com a patrulha. Então, quando ela pede socorro, quando ela pede ajuda, aí, olha, patrulha, tô precisando, ou mandou uma mensagem, como a gente ela já foi orientada, falar, ela já foi orientada, ela já recebeu a primeira visita na casa, a gente já falou, olha, se a senhora não vou só conseguir... corrigir aqui, é porque no primeiro momento é a polícia mesmo que vai, né, dependendo da situação, ou de como que ela fez, e vocês são um acompanhamento dessa situação. Depois da medida, quando ela tá com a medida na mão, aí a gente entra em ação. E tem muitas mulheres que nem sabem disso, né? Não sabem. Isso é algo que precisa dar alcance sempre, gente. E que sirva de exemplo para alguns outros municípios no país que não tenham uma patrulha, né? Não sei se isso já é você que fez curso, já é uma praxe em todo o território nacional? A maioria dos estados, eu creio que todos os estados têm uma patrulha Maria da Penha. A maior parte deles por Guarda Civil Municipal, né? Algumas são a Polícia Militar, outras são a Guarda Civil Municipal. Vai mudando o tipo por que tipo de amparo é, no caso, se é civil, se é o militar, se é... As patrulhas Maria da Penha, elas são geralmente efetivadas pela Polícia Militar ou pela Guarda Civil Municipal. O ano passado aconteceu um encontro nacional, que foi onde o governo federal reuniu todas as patrulhas dos municípios, das capitais e dos estados para saber onde tinha patrulha, onde não tinha, quem ainda tinha que implantar, como é que estava a situação do enfrentamento à violência doméstica em todo o país. Então foi feita uma triagem no ano passado, no ano de 2023, e esse ano vai acontecer o segundo encontro, justamente para saber onde estava faltando, onde implementou, o que aconteceu, justamente para saber onde está sendo feito esse trabalho. Olha, o Denix Cruz mandou um olhinho, era porque ainda não tinha começado, o Hudson mandou lá que ele estava a postos, né? O Gesiel Araújo botou olhinho, o André Wen deu olhinho também, e Ana Martins colocou a postos, Cristiane Leocádio, estamos por aqui aguardando esse grande bate-papo, inspetora GCM o Show e GCM Jéssica, juntas têm uma vasta experiência no enfrentamento contra a violência doméstica. E é isso que a gente está ouvindo agora. A Larissa também botou um olhinho, a Luane também. A gente estava começando aqui, gente. A gente tem um sério problema nesse estado que a gente tem questão online, né? O Diesso Rodrigues botou um olhinho, a Larissa botou lá assinando, né? Ou seja, observando e anotando. O Chanterson Chaldi também colocou apostos e o Magno colocou, ou seja, é isso? Foguinho? É um foguinho. Só para registrar, hoje vocês são quantos dentro da patrulha? Então, hoje nós somos 18. 8 mulheres, não, senhor? 8 mulheres. Sendo 8 mulheres. Então, esses 18 que estão na Patrulha Maria da Penha atualmente, nós somos todos qualificados, capacitados para trabalhar realmente nessa área de enfrentamento à violência doméstica. A gente estava conversando antes e eu te perguntei, assim, um caso assim que mexeu com vocês, porque até para começar falando assim, a gente pensa muito em como a gente pode orientar, chegar lá, fazer a medida protetiva funcionar, mas às vezes, nem sempre existe essa possibilidade, né? Às vezes nem sempre se tem essa chance, né? E você falou que na zona rural acabou ocorrendo uma situação que vocês nem conseguiram chegar, né? Isso. Esse foi um fato, apesar de que ela buscou toda a proteção, nós acabamos perdendo essa vítima, né? Inclusive era eu e o Show que nem chegamos a acompanhar, mas foi uma das mulheres que tentou pedir o socorro e infelizmente não conseguiu. Gente, eu acho assim, por isso que eu falo, se você sabe algo, se você conhece uma história, outro dia eu escutei de uma pessoa, mas briga de marido e mulher, mete a colher, mete a mão, conversa, dialoga, pede para se afastar um pouquinho, né? Eu acho que esse nível de sensibilidade, ele aumentou, mas ainda é muito necessário as pessoas terem essa percepção que se está ouvindo alguma coisa no vizinho, chama ajuda, né? Alguma coisa não está certo por ali. Se tem criança chorando, se ele está muito exaltado, se está gritando, como é que a população se porta nessas situações? A maioria dos casos que vocês acompanham, como que é essa realidade? Hoje, atualmente, a maioria dos casos são a própria mulher que denuncia, né? A própria mulher vai lá e denuncia.
muitas vezes motivada por conta dos filhos, né? Acontece dela, meu filho viu a violência, o meu filho também sofreu a violência, aí acontece aquele despertar na mulher, ela vai e faz a denúncia. Nos casos que não tem filho, às vezes a mulher não tem a informação, ou chegou a informação de uma amiga ou alguém, olha, isso aí é violência, não é só a agressão física. Então, às vezes, por falta de informação, a mulher também deixa de denunciar. Também tem os casos de dependência emocional, que são os casos que são mais carregados de dificuldade, que a gente costuma falar que são os mais difíceis de lidar, porque a mulher tem uma dificuldade de sair do relacionamento abusivo, porque ela tem essa dependência emocional. A gente sabe que hoje o aparato essa rede de proteção, né, envolvendo a justiça de modo geral, né, a polícia militar, enfim, e as demais organizações que lidam nesse trato todo, nessa rede de assistência e atendimento, a Casa da Mulher Brasileira, com psicólogos, com orientação, mas é como se, sempre, eu estava comentando anteriormente com vocês, que eu acompanho algumas redes de rede social e também psicólogas e pessoas que falam muito nessa questão toda do apoio. A gente observa que é como se a informação, como se tivesse, algumas questões como se tivesse enraizado culturalmente ainda na sociedade. Comportamentos masculinos, submissão feminina, e aí a gente fica pensando, será que é só uma questão emocional ou tem muito além disso? Como que vocês, como personagens dessa proteção, de certa forma, vou chamar assim, né, figuras que estão ali fazendo esse trabalho de proteção mesmo, as mulheres, orientando, o que vocês percebem assim nessa relação, às vezes até do próprio direito, às vezes eu observo na mídia que às vezes o indivíduo age como se não tivesse uma medida, como se ele pudesse atropelar toda aquela medida. A pessoa, a vítima, age como se às vezes ela fosse culpada por ela ter denunciado, porque ela pensa nos filhos. Eu, em inúmeras reportagens e momentos da minha vida profissional, eu conversava com a vítima, assim, torturada de dor pela situação da pessoa, e a pessoa com dor pela pessoa que estava cometendo aquilo. E era uma confusão, assim, de entendimentos, né? E ele, às vezes, ali, cheio de razão, como se ela ainda fosse errada e como se fosse... enfim, né? A gente vê que tem aí uma raiz cultural que parece que esbarra numa questão que vai além, que parece que é uma força. A gente, às vezes, ali tentando orientar e parece que estamos sempre reféns de tudo isso, né? Eu digo socialmente. Na verdade, isso aí tem muito a ver com o patriarcado, né? Essa raiz, essa origem é realmente desse machismo que é implantado na sociedade. Que nós hoje, atualmente, estamos implantando com os nossos filhos, que os nossos pais implantaram na nossa família enquanto criança. Então, assim, aquela separação, aquela divisão, olha, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, faz com que esse homem tenha o poder sobre essa mulher e achar que essa mulher é objeto dele. Essa mulher, ela tem, é minha e pronto, faço o que eu quiser. Então, essa questão do homem, do agressor, achar que essa medida protetiva não é nada e eu posso tudo, é realmente por conta disso, por ele achar que ele pode tudo, que ele é dono dessa mulher, que ele é dono dessa vítima e que ele pode fazer o que ele quiser, que nada vai adiantar. Ele desacredita dessa vítima, às vezes ele desacredita porque ele imagina, ela não vai fazer isso, ela não vai denunciar, ou eu vou descumprir a medida, ela não vai ter coragem de lhe acionar a viatura, ela não vai ter coragem de me denunciar. É mais ou menos isso, ele desacredita dela porque acha que ela já tá tão no fundo do poço, já tá tão acabada, que ela não vai ter coragem de reagir e pedir socorro, pedir ajuda. Olha, nas redes sociais existe um Instagram que eu vou até ressaltar aqui, que é o Mas Ele Nunca Me Bateu. E lá tem relatos de vidas nacionalmente, eu digo assim, pega diversas histórias do Brasil afora. Não tenho aqui informação de quem conduz essa rede, mas eu sei que é uma rede forte de apoio, porque elas acabam conectando em cada estado, em cada situação, toda essa rede de proteção, né, para a mulher, para a vítima, para situações. Pede publicidade quando aquele bandido aquela pessoa cometeu algum crime e não foi encontrada ou não tem condição de chegar nessa pessoa. Então, assim, todos esses formatos dão a essa vítima uma orientação, uma estrutura, uma situação que busca, mas na realidade, dentro de casa, naquele âmbito ali de dentro da própria história da pessoa, são realidades que só quem está nela é que sabe, né? Eu queria até acrescentar, você falou assim,
A mulher às vezes se sente culpada, a mulher às vezes é a culpada, o agressor faz a mulher se sentir culpada. E realmente, a experiência que nós temos, a mulher sempre fala, eu não quero prejudicar ele, eu não queria prejudicar ele, só não queria que ele continuasse me agredindo, só quero que ele me deixe seguir minha vida em paz. Geralmente, a maior parte das nossas vítimas, das nossas assistidas, que nós chamamos de assistidas, isso, elas falam a mesma coisa. Isso, elas têm aquela dependência emocional com o agressor, né? Elas não querem brigar. Não querem brigar, elas só querem seguir a vida delas, né? E ele faz ela acreditar que ela é a culpada disso tudo, é ela que está destruindo a família, é ela que vai deixar ele preso, né? E ela vezes, se sente assim. E na maioria dos casos ele é o provedor, ele é o cara que mantém a casa ou não. Isso às vezes independe, às vezes nem é bem assim. Independe disso aí, né? É mais a violência psicológica que ele faz nela, né? De dizer que você depende de mim, eu sou o homem da sua vida, você nunca mais vai arranjar outro homem. Então é essa violência psicológica que ele faz nela e ela acredita infinitamente nisso, né? Que é ela que é a errada de tudo. Eu acho que essa pregação desse amor o amor do pertencimento, né? Você pertence a mim, você é minha, como minha, patrimônio. Você não vai ser mais de ninguém. Se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém. Isso vem muito nos boletins de ocorrência que a gente lê, né? Que o Tribunal de Justiça manda pra gente. Então a gente pega todas as informações desde o início, né? Desde lá do registro do boletim de ocorrência, que ela relata que ela foi agredida anteriormente, anos atrás, entendeu? Eu lembro de uma pessoa que uma vez pediu uma ajuda nessa atividade de jornalismo, e ela falava assim, meu receio, eu queria muito que ele tivesse uma assistência, porque ele fala muito que vai se matar, e isso, aquilo, outro. E ali era um apelo psicológico, né, para o reencontro, enfim, até que no reencontro ele espanca muito ela, enfim, uma história muito triste. Graças a Deus não ocorreu, né, nada além dessa violência, assim, porque poderia ter sido a forma como foi na época, enfim. Mas o que a gente observa é que esses apelos, eles mudam de diversas formas, mas é sempre a culpada, é colocado de uma maneira que a mulher é para se sentir culpada de tudo isso. E às vezes ainda tem uma situação familiar, né? Às vezes a mãe, o pai, que entende que a vítima tinha que conversar, ou tinha que se entender com a pessoa. Eu já vi casos assim no jornalismo. Tem que manter o casamento, né? Sim. Que você casou e tem que ser aquele homem pro resto da vida. Eu lembro de um relato, né, nessa história profissional da gente, de uma pessoa que ela era ligada a uma pessoa que era da igreja, e ele às vezes perdia a cabeça, porque ele tinha muitas obrigações, e ele batia em todo mundo, batia na mulher, batia nos filhos, aí ele voltava para a igreja, e, enfim. Então, isso é muito perigoso, né? Porque é nessas situações assim que acabam ocorrendo, e eu não tô aqui falando da religião, gente, estou falando do comportamento da pessoa que se utiliza de uma situação para manipular as vítimas, né? Porque acaba que a mãe é vítima, os filhos todos são vítimas, e a família inteira que fica vendo essa cena passa a ser também, né? É um processo que envolve todo mundo, né? A violência doméstica, na verdade, ela não tem uma classe social. Ela atinge desde dos que estão mais acima, os políticos, né, as mulheres que estão envolvidas na política, advogadas, juízas, oficiais, militares. Assim como atingem a Dona Maria lá do senador Hélio Campos, também afeta elas. Então é de uma igualdade. A gente costuma falar que não tem uma relação com a dependência financeira. Tem muitos casos que acontecem? Tem. É mais corriqueiro na parte menos favorecida? Sim. Mas a violência doméstica, ela não Eu acho que ele é mais dito nessa parte. Ele é mais... Isso. É mais vulgarizado. Por quê? Porque aconteceu uma confusão, é uma agressão física. E como nós estávamos debatendo anteriormente, as mulheres da alta sociedade, elas têm mais dificuldade em se expor, por achar que eu vou perder isso, ou vou perder aquilo. Então, acaba tendo que uma dificuldade de ter aquela exposição pública, de ir até uma delegacia, de pedir uma ajuda e suportar mais tempo essa violência cobertada, essa violência velada. Olha aí, a ideia da gente falar um pouquinho para você sobre a Patrulha Maria da Penha é que se você tem uma medida protetiva
e de repente, por algum motivo, você chega num restaurante, ou se você chega e recebe sinais, eu já vi situações assim, que a pessoa recebe sinais, fala coisas, ou então manda mensagem, você tem o resguardo da patrulha, né? Explica um pouquinho mais uma vez, porque eu acho extremamente educativo isso, que tem pessoas que falam assim, não, eu vou ter que entrar em contato com a polícia para... Não, gente, você pode entrar em contato através de um telefone, né? Isso. Na verdade, o trabalho da Patrulha Maria da Penha é realmente fazer a proteção dessas mulheres nesse período de medida protetiva. Por quê? Porque se essa mulher ligar para uma central, seja a central da Guarda Municipal... Precisa ser só ela ligar ou pode alguém ligar para ajudá-la? Não, pode ser outra pessoa sim. Olha, eu tenho medida protetiva, minha mãe tá aqui, a minha mãe sabe que eu tenho essa medida e ela viu que ele tá no mesmo local que eu, pode ligar, entendeu? Mas assim, o número da Patrulha Maria da Penha é exclusivo apenas para essas mulheres que estão em período de fiscalização. Por quê? Porque essa mulher, ela tá precisando de uma proteção maior nesse período, que o juiz determina, fala, ó, vocês precisam cuidar dela nesse período de tempo tal. Então, nós ficamos fazendo a fiscalização. Quando encerra esse período, nós passamos outras orientações com um novo número, que é o número da nossa central. Esse sim pode ser divulgado, tanto para as mulheres que possuem medida e não estão mais sendo acompanhadas pela patrulha, quanto para quem está vendo um caso de violência doméstica. Denúncia, né, isso, para fazer denúncia. Olha, eu estou ouvindo aqui meu vizinho tá batendo na mulher, eu estou ouvindo os filhos chorarem. Então, vocês podem estar entrando em contato com... Qual é esse número, Jéssica? 4009-9355. Esse é o número da Central da Guarda Civil Municipal. 4009... 9355. 9355. Tô te mandando aí, Gustavo, para te colocar no ar esse telefone, 4009-9355, né? Isso. Então, aí, o telefone da patrulha é só para aquelas mulheres que possuem a medida que vêm pra gente acompanhar. Ou seja, a medida protetiva que são acompanhadas por vocês. Isso. Pra gente. Hoje, atualmente todas do município de Boa Vista são acompanhadas pela patrulha. Você me falou que o caso aconteceu na zona rural também da cidade, ao redor da cidade também zona rural de Boa Vista. De Boa Vista. Toda a denominação de Boa Vista, isso. De vocês também, vocês atuam nessas áreas. Né? Tipo assim, PA Nova Amazônia, aqui, o pessoal área de banho aqui no Água Boa, Urubuzinho que a gente chama, né? Que são área rural de Boa Vista. Patrulha Maria da Penha hoje dá palestra, explica um pouco mais sobre tudo isso. Vocês são convidadas para esses encontros, como que acontece? Sim, também fazemos esse trabalho educativo, que é um trabalho importante, um trabalho informativo, que o ano passado, no Agosto Lilás, na campanha Agosto Lilás, que nós percebemos o quanto as mulheres são carentes de informação. Então, nós levamos esse trabalho, sim, somos convidadas a instituições, a secretarias, para levar até mesmo empresas privadas para falar sobre a violência doméstica. O ano passado, no Agosto Lilás, eu sempre gosto de falar esse fato, né? Nós estivemos lá na região do Truaru, acho que é PA Nova Amazônia. PA Nova Amazônia. É o interior, o município, aqui a região rural daqui do município de Boa Vista. E nós tivemos muita dificuldade em explicar para as senhorinhas de lá da zona rural o que era essa violência, como que era essa violência, que elas estavam passando por violência. É muito complicado explicar a elas que o fato do agressor, do companheiro ou do neto tomar posse do cartão do Bolsa Família e privar ela desse dinheiro é uma violência patrimonial. É uma violência patrimonial. O fato, eu vendo verduras, ele vai lá e pega o dinheiro das verduras e vai tomar bebida, vai pro bar, então eu não sei o que eu faço. Ele quebrou meu celular, então é mais complicado explicar para essas mulheres. Então nós tivemos que fazer um trabalho de formiguinha, foi pegando na mão, foi falando de uma a uma, assim, das que estavam participando da ação, levando realmente a lei até quem mais precisa saber, quem não tem tanto acesso à internet, quem não tem acesso à informação. Então foi um trabalho importantíssimo que nós fizemos no ano passado e pretendemos fazer esse ano também, porque é de suma importância que todas as mulheres, não só aqui da nossa área urbana, né, mas da zona rural, tenham acesso à informação sobre a Lei Maria da Penha. E também, né, Jéssica, não esquecendo de dizer que ela deu uma palestra também pro CRAS, né? Sim. Que era com idosos, né? O pessoal que faz da prefeitura. Eu acho cabelos de prata. É tão triste, né? É tão triste quando você vê o idoso ali numa fase que era para receber tanto, né? E passando por violência doméstica, principalmente não só homens e mulheres, né? A gente sabe o quanto requer um cuidado, uma atenção, fica tão fragilizado numa determinada fase, às vezes sofre violência da família. Sim. Um fato muito curioso, assim, que nós percebemos
nessas palestras com os idosos é que a maioria das mulheres sofreram algum tipo de violência durante a vida. E era muito mais natural. Entendeu? Elas falam como se fosse natural, era natural, porque eu era mulher dele, eu não podia voltar para casa dos meus pais, então eu sofri tantos anos. Ele cortou meu cabelo com facão, e isso, relatos horripilantes que para elas eram natural. Porque, não, mas naquela época era normal e tal. Então, assim, elas falavam que sofreram muito e tal, mas conseguiram, me livrei, ele mudou. E teve uma senhora que foi a que mais comoveu a gente. Ela falou assim, olha, eu perdi a minha filha há 17 anos. Minha filha tinha 21 anos e o companheiro dela, na época, agrediu ela um dia antes. Aliás, na véspera de Natal, agrediu ela, quebrou a mandíbula dela. Ela foi até a delegacia. Quando ela chegou lá, quando ela voltou pra casa, ele já estava lá. Ele chegou primeiro que ela, em casa, não aconteceu nada. E um mês após, que foi em janeiro, um mês após, ele agrediu ela novamente e matou ela e o irmão, porque o irmão era mais novinho, foi tentar defender e ele matou os dois. Nossa. Cometeu. Na época não existia o feminicídio, né? Não era tratado como feminicídio. Na época não existia a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, aos exatos 17 anos, só que em agosto, né? Isso aconteceu no início do ano. E ela falou assim pra gente, muito emocionada, chorando, falou que se existisse toda essa proteção de hoje, na época da minha filha estaria viva. A minha filha não teria sido uma vítima. Então, para muitas pessoas, elas podem dizer, a Lei Maria da Penha não funciona. isso aí não funciona, não dá em nada. Mas a minha filha estaria viva. É isso que eu falo, quando você fala que às vezes é muito zum, é muita situação. Gente, o feminicídio ocorre, assim, é de arrepiar mesmo um depoimento desse. E é óbvio que uma pessoa dessa, psicologicamente, aí, né, se afeta, não tem como, né? É uma coisa incalculável, é imensurável essa dor aí. A gente tem aqui as participações, a Jéssica Caff com olhinho, a Aure com palminhas. Vou falar os nomes aqui. Matielso, o Flávio Lima, o Rodrigo Melo, a Fernanda Campos, a Tainá Barca, Ingrid Bispo, Geisieli Pinto, Magali Rosendo Costa, Vitória Régia, Larissa Viana, Thaís Torres, a Suênia Soares, todos com palminhas, anotando, enfim. E a Bruna Gomes, a Thaís Torres colocou um assunto necessário, palminhas. A Natália Moura colocou palminhas. Carlos Leandro colocou 2 profissionais exemplares, parabéns. O Júnior Araújo botou olhinho e um coraçãozinho. O Rafael Coimbra botou palminhas, Monique palmas, enfim. O Nathanael Vieira, jornalista, que é da Rádio Folha, colocou oi, Uchoa. Oi, Nathanael, um abraço para você, parabéns pelo belíssimo trabalho, ele completou aqui. Mas hoje a realidade de vocês, você é casada, você já sofreu algum tipo de violência? Eu acredito que a maioria das mulheres, eu não quero falar toda para não generalizar, mas todas as mulheres, né, a maior parte das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica, mesmo que velada. Então a gente acaba não percebendo, ou passando pano, ou achando que é normal. Então, eu já passei sim, né, por violência psicológica, e é mais difícil de assumir que e até de identificar. Sim, por mais que eu trabalho na Maria da Penha, estou aqui e tal, passo por violência e acredito que não, isso não vai me afetar. E afeta sim, então nós somos as primeiras a passar por esse tipo de violência e tentar impedir, olha, não, aqui não. Aqui, daqui pra cá não dá, porque eu convivo com isso, eu sei o que é isso. Então eu acredito que todas as mulheres sim já passaram assim. Quando você dá palestra, o que você orienta assim para? Qual é a pergunta mais comum assim? Qual é a orientação que você dá e qual é a pergunta mais comum que você fala? Nossa. Assim, todas as vezes são perguntas diferentes, dependendo do local, porque sempre é um público diferente. Do público, né? Isso, depende muito do público, mas assim, geralmente as mulheres perguntam, mas se eu ligar e a viatura não vir e tal? Então a gente sempre orienta a mulher a tentar se proteger. Tem esse medo também, né? Ela fala assim, eu vou denunciar e não vai vir ninguém, eu vou acabar aqui sozinha e vai ser muito pior. Pronto, né? A gente sempre... Esse medo aí eu vejo assim, eu sempre ouvi muito, né? Fazendo as entrevistas, as reportagens... A gente sempre via que tinha esse receio da busca de ajuda. A orientação é para a mulher tentar se proteger ao máximo. Tá acontecendo aqui a discussão, o xingamento, a violência moral. Sai daquele ambiente ali, né? Tenta se proteger ao máximo, não tenta enfrentar, tem que ficar o máximo possível calma. A mulher tem que ficar. E no momento posterior, que ela conseguir, ela pode fazer essa denúncia.
Se o medo for, olha, eu vou chamar a viatura agora, a viatura não vai vir, ou ele vai ouvir eu chamando a viatura. Se a mulher conseguir pedir ajuda através de uma amiga, ontem mesmo eu recebi mensagem de uma amiga, ela falando que uma prima entrou em contato com ela pedindo uma viatura, porque ela falou assim, olha, ele tá muito agressivo, eu preciso de uma viatura. Então ela mandou mensagem pra mim, justamente pedindo socorro pra essa amiga. Então assim, se a mulher consegue pedir essa mensagem escondida, esse socorro escondido ali, mandando uma mensagem, é válido, mas se ela não conseguir, o momento é um momento de proteção. É ficar tranquila e no momento posterior pedir esse socorro, que é ir até a Casa da Mulher Brasileira e fazer essa denúncia. Porque fazendo a denúncia e solicitando a medida protetiva, acontece o afastamento do lar. Isso. Certo? É determinado que esse agressor, ele seja afastado desse lar, então essa mulher vai... Aproximou, tem como detê-lo, Isso, isso. Thiago Ribeiro colocou parabéns, a PMP, que eu não sei. Patrulha Maria da Penha. No comando da inspetora Cristiane também. Natami Mendes colocou Patrulha Maria da Penha, sempre muito importante, parabéns pelo trabalho. A Vitória Souza botou palminhas. A Rianine Martins, parabéns pelo trabalho incrível e super importante. O Joselito Dávila, parabéns Patrulha Maria da Penha, é louvável o trabalho de vocês. Uma série de parabéns, né? E aqui a Connect colocou parabéns pelo excelente trabalho. Fernanda Campos, boa noite, parabéns pelo belíssimo trabalho dos excelentes profissionais. A Vitória Souza, parabéns por esse trabalho maravilhoso que faz diferença na vida das mulheres vítimas de violência, sem dúvida, um trabalho de extrema importância. O que vocês observam? Que quando vocês chegam, as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia disso. É o atendimento ou é algo que é esclarecido no momento de uma palestra, de uma reunião, de uma conversa, onde a patrulha entra para poder dar informação? A parte da informação que existe uma patrulha para cuidar da mulher que tem medida protetiva surpreende a mulher. Essa é a mais comum. No momento da visita. Essa é a mais comum. Nossa, não sabia que vocês vinham na casa. Entendeu? Então ela já ficou assim, não, mas existe a Patrulha Maria da Penha, que é depois da medida, né? Quando ela pede a medida. Aí no ambiente dentro da Patrulha Maria da Penha, às vezes acontece assim, Patrulha Maria da Penha, olha por mim aqui, tá acontecendo isso, ou não? Mulheres, vindo de mulheres. Não chega a acontecer porque elas são bem orientadas, então assim, não chega aqui a acontecer esse fato. Pelo menos não aconteceu até agora, né? Sim. Assim, eu pergunto isso porque às vezes a violência, eu tô comentando aqui com as meninas, a gente já tinha conversado um pouquinho antes sobre isso, a violência às vezes ela passa batido, né? Às vezes dentro de um ambiente de trabalho, a gente comentou aqui, elas falaram assim, eu já sofri violência. Eu também, né? Uma situação, às vezes, ou outra, num ambiente em que você, de alguma forma, é limitada por ser mulher. Uma vez eu lembro de que uma determinada pessoa não, você já falou muito aqui, sem contar que você falou muito e ainda é mulher. Então, isso é coisa que se ouça, né? Isso é um tipo de violência, que é aquela violência que fica ali, né? Na brincadeira, parece que não foi, né? Eu não queria ter dito isso, foi só uma brincadeira, mas disse. E às vezes numa reunião, numa mesa de reunião, numa brincadeira se diz muita coisa que tem guardado por dentro, né? Então acho que essas orientações de você saber, não estou falando que você também tem que pegar todo um assunto, mas são orientações que são extremamente importantes. Acho que a patrulha, o que é feito hoje dentro de alguns ambientes dessa rede de proteção, que a gente sabe que é importante na área de psicologia, de orientação, na parte doméstica, de como essa mulher chega, porque ela já chega ali num baque emocional muito forte, né? Buscar o apoio, falar como foi, relembrar fatos, contar como foi essa violência. Hoje é questionável isso? As pessoas param para refletir sobre isso? Você que participa de algumas reuniões. Sim, é muito questionável. Inclusive, a patrulha hoje é comandada por uma mulher, né, que é a inspetora, é a Cristiane, que vem fazendo um belíssimo trabalho há um ano aqui na patrulha, né, à frente da coordenadoria. Então, ela está coordenando a Patrulha Maria da Penha. E, assim, é bem difícil, né, eu estou falando relatos dela aqui agora, ter imposição, se impor por ser mulher. É mais complicado a mulher ter essa postura de eu sou mulher, eu vou comandar homens e tal. Então, assim, acontece essa tentativa de descredibilizar a mulher. Só que com a imposição, com uma postura, acaba sendo que possível, sim, ter uma comandante mulher e fazer um trabalho belíssimo igual ela realiza. E há uma sensibilidade a isso, no caso. Sim. Assim, de fato que os homens da Patrulha Maria da Penha, eles são todos
falar aqui, né, puxar o saco dos meus amigos, mas eles são orientados, todos maravilhosos, eles são meninos escolhidos a dedo, eles são, nossa, eles entendem muito, são muito sensíveis ao trabalho de violência doméstica, o que é mais difícil encontrar nos homens, né, e esses meninos, eles são realmente, assim, treinados e capacitados para fazer um trabalho excelente, então todos respeitam direitinho a nossa coordenadora. Temos também a nossa chefe, que é a Aurilene, eu acho que ela chegou a comentar. A Aurilene foi a idealizadora do projeto Patrulha Maria da Penha, que é por uma mulher também. Então, ela trouxe Ela é do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça. Ela trouxe essa proposta até a prefeitura, até a guarda, e ela criou esse belíssimo trabalho. Então, assim, são 2 mulheres, né? Também a nossa coordenadora, que é a doutora Suelen, a juíza, são mulheres que estão à frente hoje da patrulha, que realizam esse trabalho incrível, assim como nós, eu, Shoa, as outras meninas que estamos na ponta, mas esse trabalho é feito a maior parte por mulheres. E então, numa assim, mão de sensibilização. Isso, tem os meninos que também são sensíveis a esse trabalho, mas as mulheres estão à frente, e por mais que tenham pessoas que tentem descredibilizar, mulher, será que vai dar conta? Esse tipo de comentário é sempre imposto uma postura, é colocado uma postura para que seja desfeito esse tipo de comentário sobre o nosso trabalho. Em alguma atuação que você já fez, deixa eu passar aqui, vou esticar um pouquinho mais o microfone para o Shoa, você foi em algum momento desses, assim, de atuação, você tem 19 anos de Guarda Civil Municipal, né? Na maioria das... Assim, algumas ocorrências, né, de descumprimento em que o infrator está no local, lá na casa da vítima, né? E eu, por ser mulher, chegar, se afasta aí, mão na cabeça e tal. Isso é grande, né? É mais difícil. Aí, ele já olha assim, uma mulher, tá? Ele não obedece. Não obedece. Pelo fato de eu ser mulher, entendeu? Então tem que ter aí 3 vezes mais postura do que o normal, né? Aí você tem que falar grosso mesmo, se impor com ele, né? Pra ele ver que você... Dali pra frente, se ele não se comportar... Se ele não se comportar, ele vai pra ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Eu acho que é interessante, né, até explicar, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas guarda e tal, tem que estar sempre com o homem do lado. E em muitas das situações vocês estão as duas, né? Pelo que você contou. Ou não, como que vai? Assim? Já trabalhei só eu e o Show, a gente já teve uma ocorrência bem complicada, só nós duas em uma época, mas nós sempre pedimos apoio de uma outra viatura. Quando tá só mulheres, a gente pede sempre apoio de uma outra viatura. Porque geralmente... Pra ter uma retaguarda, né? Isso. Mas trabalhamos até mesmo nos descumprimentos, né? Isso. Que o infrator tá no local, a gente sempre pede uma viatura a mais, 2 viaturas a mais para chegar com a gente no local, né? Porque a gente nunca sabe a cabeça do homem, o que ele quer fazer ali, né? Então a gente já vai com aquela intenção ali pra tudo. Tipo, de ele querer fazer o pior, né? Mas sempre tem, né? Uma outra viatura para apoiar a gente, nossos colegas mesmo, né? Que sempre estão dispostos a exemplificar, gente, para vocês que diariamente é um trabalho meio heróico, né? O da orientação, tem que ter sensibilidade para orientar, para dar informação para a vítima, para olhar para ela com uma certa humanidade, e ao mesmo tempo tem que ser forte, tem que, né, tem que impor um moral, um respeito, aquela força interna, né, mesmo às vezes vendo crianças, né, às vezes ali numa situação em que há sensibilidade, muita força dentro da força para poder superar alguns obstáculos. E é muito importante, porque assim, a patrulha não é só esse trabalho de ir visitar, a gente realmente trabalha no operacional e acontece o investimento. Eu sempre tô repetindo isso agora nas últimas entrevistas, nas últimas palestras, que a patrulha existe há 8 anos, mas nós passamos um tempo dentro de uma caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha, isolado em um local. E graças à nossa atual gestão, que é o nosso secretário Julierre, que é colega nosso, ele deu uma visibilidade maior para a Patrulha Maria da Penha. Eu falo assim, Jéssica, por que ele tal, os outros não faziam isso? Não faziam. Graças a ele, a patrulha pôde ter visibilidade e ele abriu as portas para a gente realmente aparecer e desenvolver o nosso trabalho. Hoje a patrulha tem 2 viaturas, 2 só nossas para atender só esse tipo de violência na cidade.
A patrulha tem uma sede nova, nós temos uma sede maravilhosa hoje, totalmente preparada, equipada para os patrulheiros desenvolver um trabalho Isso legal. credibiliza um trabalho também de quem está ali envolvido, né? Envolve todo mundo, se sente parte. Hoje a patrulha tem uma ligação maior com o Tribunal de Justiça, tem uma amizade legal. O Tribunal de Justiça dá uma capacitação pra gente na parte da lei, na parte de medida protetiva, então na parte psicológica a gente tem essa capacitação, é muito legal. E a guarda vem com a participação operacional. Então, nós temos treinamento, sim, nós temos treinamento operacional, treinamento de tiro. Então, graças a essa nova gestão, hoje, nós temos todo esse aparato para a Patrulha Maria da Penha. Até 2 anos atrás, nós não podíamos ter, eu sempre falo, esse brasão, que hoje identifica a gente. Mas qual a importância desse negócio, Jéssica? Para mim, não tem nada. Isso aqui, pra gente, significa muito, muito mesmo o padrão da patrulha. Patrulha identificando. Todos os outros grupos têm, o tático, o Getan, o ciclo, todo mundo tem, só a patrulha que não tinha, porque nós não éramos autorizados a ter nem esse brasão, assim como o Instagram, a gente não poderia ter. Gente. O olho dela brilha, Nós não podíamos ter na época. E hoje, a gente pode ter tudo isso. Mas isso não é nada. Isso não é nada porque você não vai chegar no Vila Jardim sem uma identificação. Quando eu chego no Vila Jardim com a viatura caracterizada, Patrulha Maria da Penha, isso aqui todo mundo sabe. Não, é a patrulha. Eles já sabem. Eles recebem a gente de bom grado. Porque já sabe que é a Maria da Penha. Então tá indo visitar alguém. Certo? Qualquer outro lugar de vulnerabilidade que seja mais de perigo à segurança, eles já conseguem compreender que ali é a viatura que está visitando as mulheres. José Lima botou parabéns pelo excelente trabalho. O Júnior Araújo falou: no Camburão os valentões choram. Os valentes choram. Exatamente. O Rudiger Peixoto Gan sempre no apoio da Maria da Penha. A Emanuele Correia palminhas. A Alice Soares também colocou lá a mãozinha dada. A Alice também botou palminhas. E você tinha falado que queria muito estar ali próximo a Maria da Penha. Maria da Penha tem uma história muito forte, que é como surge a lei. Né, de tantas idas e vindas, sem uma lei definida, sem uma organização que desse amparo para essa mulher que sofreu tantas agressões, e virou essa lei que é uma referência. Para muita gente que acha que às vezes é um exagero determinadas situações, a gente sabe o quanto é importante. Tem um videozinho aí pronto aí, Gustavo? Conseguiu separar? O videozinho de reflexão sobre que eu te mandei no WhatsApp? Ele vai separar ali, que é um vídeo justamente desse Instagram que eu comentei há pouco, né, que dá vários relatos, depoimentos, que geralmente coloca diariamente relatos e depoimentos de mulheres, de alguma forma, que foram vítimas, né, de violência, e o que acontece, né, diariamente na busca de soluções, às vezes até a buscar rede de apoios para ajudar essas mulheres. Mas o vídeo que a gente vai colocar agora é um videozinho dessa reflexão quando você não consegue mais nenhum tipo de apoio. Rodou? Não, acho que não rodou. Acho que você não conseguiu colocar para rodar. Era um videozinho que tinha ido aí enfim. O Instagram que eu estava comentando, mas ele nunca me bateu, né? E eu falei que ele iria comentar aqui, porque é um Instagram que realmente, dentro de uma rede social, ele coloca diversos relatos, mas eu acho que ele tem outros formatos de rede também. E acaba que ali você relata nacionalmente situações, né? De violência, de formas. Tem um relato que me impactou muito, que eu dividi com vocês um pouco antes, de uma menina que o sonho dela era conhecer o pai, né? Foi um relato assim que eu li dentro da rede delas de apoio, eu achei muito forte, me emocionou muito. E ela tinha tido uma convivência com o pai, mas ela não tinha memória, porque ela era muito pequena. E ela colocou que no primeiro dia em que ela vai conviver com o pai, que eles vão para o pai convida ela para ir para um pagode, tudo. No retorno, o pai propõe para ela uma situação que envolve abuso, né? Então, assim, é muito importante você ver quem são essas pessoas, né? Como é que é a relação dessa filha com o padrasto. Eu acho que assim, a minha orientação sempre maior é para as meninas, né? É para a gente observar como que a gente está criando os nossos meninos, como que a gente lida com essa questão toda do respeito, do ambiente, essas mães, a pessoa que coloca dentro de casa, o comportamento da filha. Eu acho que esse, na minha concepção, é uma das violências que a gente sente, ali que está, ou seja, a impunidade mais forte, assim, que é aquela pessoa que não tem como se proteger, né?
E eu não sei se vocês já pegaram alguma situação assim com meninas, né? Se tem algum relato a contar também. Sim, são vários casos de meninas que foram abusadas sexualmente dentro do próprio lar, né? Tem casos recentes que eu e o Show estamos acompanhando, que são casos pesados, né? Que é até muito difícil de contar, muito difícil de falar, mas tem um de uma garota de 12 anos que ela era abusada sexualmente pelo padrasto e ele já tinha ela como mulher mesmo. Ele abusava dela já há alguns anos e ela conseguiu denunciar, conseguiu abrir a situação que estava acontecendo na escola. E eu entrei nesse fato, ainda bem que você tocou nesse ponto, para a gente falar sobre o programa também Maria Vai à Escola, que é um programa que também é dentro da Coordenadoria de Violência Doméstica. Meninas, né? Ajuda muitas meninas a perceberem o problema. Porque às vezes é tão criança, é tão infantil que não tem essa percepção, né? Isso. É um outro programa também da Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, também feito pela Aurilene, que são com as professoras. Então elas levam essa informação até as meninas, né, das meninas da escola, das escolas, para que elas tenham essa informação. Então, é um trabalho que deve ser feito, as mulheres como mãe, repassem isso às suas filhas, levem essa orientação sobre a lei, sobre o que pode, sobre o que não pode, para que essas meninas consigam ter essa intimidade e consigam realmente pedir socorro se estiver acontecendo de fato uma situação de violência. Porque envolvendo meninas é uma coisa assim que mexe muito, né? Mexe muito. E lá na patrulha a gente recebe muito casos, né, de estupro de vulnerável, né? Porque para essa criança sair dessa caixa, né, que às vezes a mãe é ameaçada na cabeça dela, às vezes o irmão menor, ou então a irmã, né? Aí ela busca na escola, né, com outras pessoas, com a professora, né? Isso quando não começa a compartilhar um comportamento de revolta, né? Com drogas, com bebidas, né? Que é justamente o que o agressor quer, né? Desqualificar essa vítima e transformar essa vítima em qualquer coisa que não é algo bom, né? Eu acho que esse cuidado, essa atenção especial para as crianças, para as meninas, né? De repente você vê numa situação, às vezes você não é a mãe, mas você está conseguindo ver ali alguma realidade. Gente, denuncia, né? Eu acho que às vezes você vê um comportamento que não é condizente, né? De padrasto, de tio, de primo, de irmão, alguma situação assim, denuncia, porque às vezes aquela vítima tão pequena, não tem como. Eu sempre faço esse apelo, denuncia, porque eu acho que é a única maneira que às vezes essa criança tem de apoio é quem está do lado, são os vizinhos, né? Olha, temos aqui Bruna Carneiro, que trabalha em Crime Inspirador. Todas as mulheres saibam que não estão sozinhas, né? O Juan Fernandes, excelente trabalho realizado pela PMP. A Brena, excelente trabalho. O Magno Barros botou Galvão, parabéns a essas guerreiras que dá tudo de si para atender essas mulheres que são de agressão e de uma vida melhor a elas. Meus parabéns a todos que integram esse agrupamento. O Aldo Cavalcante, muito bom. Parabéns pelo excelente trabalho. Shoa e Jéssica, PMP BV, né? Eu vi que os meninos do GAN comentou aí. Alguém comentou, não sei quem foi. Foi o Juan? Foi o Juan. Pronto, acho que anteriormente alguém falou sobre o GAN. Eu falei sobre os meninos da patrulha, mas eu também gostaria de agradecer muito os meninos do GAN, do Romo, do GPA, os meninos dos outros grupamentos da Ciclo, que prestam apoio à Patrulha Maria da Penha, que hoje já compreende o nosso trabalho. Porque antes era mais complicado, mais difícil de compartilhar, olha, a patrulha faz isso. Mas por que a patrulha só vai fazer isso? Porque a patrulha precisa ter esse trabalho excepcional, é diferente e tal. Então hoje, o GAN é um grupamento bastante parceiro da patrulha, que sempre chega primeiro, questão de moto. Então as motocicletas chegam mais rápido ao local. E dá apoio. Isso. O Romo também tem umas colegas lá que, nossa, eles dedicam 100% para chegar primeiro, para ajudar a patrulha. Então tem essa dedicação, tem essa parceria dos outros grupamentos da guarda na hora do apoio à Patrulha Maria da Penha. Um papel fundamental de apoio e acolhimento às vítimas de violência doméstica. A gente sabe que é importante mesmo essa união, né, gente? Principalmente no ambiente de trabalho e a compreensão do trabalho um do outro, para com que as coisas realmente fluam e as pessoas que estão ali na ponta, né, a vítima que às vezes não sabe, isso que ela comentou aqui, da questão rural, né, das vítimas que às vezes não sabem dos seus direitos. E aí você vê o quanto é importante
essa educação comunicativa, você levar a informação, você dá a condição das pessoas terem acesso à informação, você dá a condição da pessoa ter acesso, né, aos seus direitos. Eu achei interessante, vou abrir uma hora um espaço para a gente falar sobre essa questão da patrulha na escola, né, porque eu acho que a escola aí são N's histórias e episódios e situações que às vezes as crianças, não só às vezes só de violência doméstica e sexual e agressividade, né? Eu acho que esse olhar para as meninas, eu lembro de um relato de uma matéria que eu fiz, de uma menina que reclamava muito com a mãe, né? De cólica e enfim, era abusada pela família toda. A gente fez em 2000 e eu acho que 2013, se eu não me engano, 2011, 2012, os amigos da TV Pública, se alguém estiver assistindo Record, por favor, a gente fez um diário chamado Diário de Rataça, que é um documentário que naquela época contava ali a história de uma menina que foi, através de depoimentos, né, foi vítima de toda uma situação social, né, de convivência. Ela não tinha memória do que era ter uma vida sã e saudável. Ela não sabia o que era. E isso refletiu num comportamento, né? O comportamento acaba se tornando agressor, violento. Então, o ideal é a gente, como sociedade, como pessoas que avalia, que está inserida nesse processo, fazer com que essas crianças não cheguem nesse nível. Porque, na grande maioria, a prevenção, né, tira muitas crianças de um rumo que pode ser devastador, inclusive que pode voltar socialmente para tudo, né? A violência, as drogas, né? O tráfico, o roubo. Geralmente, se você observar, muitas dessas situações saem de ciclos violentos, né? Isso, é o não aceitar. Na verdade, é a gênese, é a origem de tudo. É aquela questão que eu falei do patriarcado. Se eu ensino para minha filha que ela não deve aceitar ser tratada dessa forma. Se eu não sou tratada dessa forma, minha filha sabe que eu não tenho uma vida assim. E a minha filha está vendo a vida que eu estou dando a ela. Eu ensino meu filho a não tratar uma mulher assim, a não ser agressivo. Então, daí pra frente vai mudar. Ela não vai aceitar, meu filho não vai fazer isso. Por quê? Porque iniciou ali, do início, realmente da criança. É mais difícil mudar um adulto do que uma criança. A criança está inocente. Então, a criança crescendo com esse entendimento de não à violência é mais fácil. Apesar que hoje o Tribunal de Justiça realiza um trabalho incrível com homens agressores, que é uma recomendação da Justiça, que seja feito esse trabalho, que são os grupos reflexivos que acontecem aqui, não só aqui, mas como a maior parte do país. Se eu não me engano, só o estado do Tocantins, que não tinha na época... Eu acho que era só Tocantins, que não tinha na época o grupo reflexivo. Mas existe esse grupo, que é um grupo para tratar os homens agressores. Para que tratar esses agressores e tal? Para tentar fazer com que eles não agridam mais as vítimas de violência doméstica, essa mulher, ou que não faça mais isso, ou que não agrida futuras vítimas, que ele não chegue a violentar futuras mulheres. O agressor geralmente em algum momento foi vítima ou não? Isso não é bem assim. Assim, temos casos. Um pedófilo geralmente já existe uma análise isso. Que geralmente ele foi... Ou cresceu em um lar abusivo, um lar agressivo, que já vivenciava isso. E é muito difícil para que o homem, para que o agressor assuma, eu errei, eu tô errada. Não, geralmente o agressor ele fala que, não, ela me provocou, é culpa dela, eu fiz isso porque ela me culpou, eu não fiz nada de errado. Então é muito difícil colocar isso na cabeça dos agressores. Então, uma pesquisa foi realizada no ano de 2022, se eu não me engano, e lá foi comprovado que depois, no final do grupo, no final da sessão, né, que acontece, se eu não me engano, durante um mês, esse grupo, eles conseguiam enxergar que eles cometeram realmente algo de errado, que eles estavam fazendo algo de errado, que era um crime, que não era correto, e a maioria deles não voltavam a ser reincidente. Então é um fato legal sobre também a rede cuidar desses homens, tentar ressocializar esses homens, e não só com a vítima, com a mulher. Porque se o problema está nos agressores, tem que ter esse cuidado também voltado à parte do agressor. Não isentando ele da culpa. Esse programa não é para isentar ele da culpa. Você é coitadinho, você é culpado. Não. É conscientizar ele dessa culpa, desse crime, e fazer com que ele não venha mais cometer esse crime futuramente. Inclusive tem aí uma ressocialização, né? Possa conviver socialmente com as pessoas. Obrigada as duas, né? Viu, Joa?
Foi tranquilo. A gente que agradece. Obrigada, voltem sempre, né? Acho que a gente precisa refletir muito sobre determinados assuntos, né? Nos traga informações quando tiverem. Eu acho que divulga bastante o telefone. Sim. Faça com que essa ação chegue em mulheres, né? Eu acho que a gente está aqui na ponta para poder dar essa condição de informação. Por isso que eu falo, se você quer ajudar, compartilha um conteúdo desse, compartilha com outras pessoas, para que as pessoas tenham noção de que existe hoje um telefone de contato, que você, se estiver com medida protetiva em Boa Vista, se você estiver com medida protetiva aí no seu estado, que patrulha tem em todo o território nacional, que foi o que a Jéssica falou, que vai mudando são as nomenclaturas, os formatos, né, de quem lida com isso, se de repente é a PM, se de repente é uma Guarda Civil Municipal, enfim. Mas o fato é que tem em todo o território nacional e é muito importante que chegue nas mulheres, que elas saibam que elas têm um telefone, se ela já fez a medida, que pode protegê-la numa situação de risco, ou numa situação de ameaça, ou até mesmo numa situação de violência. E isso não precisa ser só a mulher que é vítima fazer essa denúncia, qualquer pessoa, né? Isso. Qualquer pessoa que viu que aquela mulher tem uma situação ali, e não só com medida, gente. Viu uma mulher com situação de violência, denuncia, por favor, né? Eu acho que é o caminho de se evitar vários problemas que a gente tem passado e tem tido tanta... E tem sido tão corriqueiramente assunto de mídia, né? Que é o feminicídio. Eu também, acho que eu deixei de falar o nome da primeira-dama, Natália, que ela é a madrinha da Patrulha Maria da Penha. Ela também foi uma grande parceira da Patrulha no ano passado. Ela carregou a Patrulha assim, realmente, olha, podem fazer que eu estou aqui apoiando vocês. O prefeito Arthur Henrique também foi um prefeito maravilhoso assim para a Patrulha Maria da Penha. Ele abriu as portas assim, colocando o Julier e o Julier também compartilhando de tudo com a patrulha. Então, graças a essas pessoas, nós estamos aqui em alta. A gente está conseguindo realizar um trabalho incrível e um trabalho de suma importância, porque hoje aqui no município de Boa Vista não tem mais como falar de enfrentamento à violência doméstica sem falar na patrulha. A mulher já espera a patrulha, a mulher já sabe que a patrulha vai proteger. Imagina que antes a mulher pedia uma medida protetiva e ela ia para casa com papel. Aí ela chegava para ele, você não pode mais me bater, vai embora que eu tenho essa medida protetiva. Ele ia lá e batia nela. O que ela fazia? Eu não vou lá de novo na delegacia falar isso, não vai adiantar nada. E hoje não, hoje a justiça tem o retorno do que acontece. Essa mulher tem uma proteção maior. Por quê? Porque a patrulha tá ali, ela sabe que ele vai sair de casa, ela vai ter uma proteção, que a patrulha vai proteger ela nesse período determinado, e ela tá sendo informada de como se proteger nesses casos de descumprimento dessa medida. Então a patrulha ela realmente deu um salto muito grande. As mulheres daqui de Boa Vista ganharam, elas vão ganhar muito mais com esse fortalecimento, com essa divulgação da Patrulha Maria da Penha. Eu queria ressaltar que a mulher que está sofrendo violência doméstica, que já sofreu a violência, ela pode ir até a Casa da Mulher Brasileira, fazer um registro de boletim de ocorrência. Se essa violência já passou, se foi uma violência psicológica, ela pode fazer esse registro de boletim de ocorrência. A rede de violência doméstica, ela é grande, ela é vasta. Você vai ter acesso ao psicossocial, a psicólogas, você vai ter acesso ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Então tudo isso está envolvido lá na Casa da Mulher Brasileira. Depois que for para o Tribunal de Justiça, a mulher vai ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, essa mulher vai ser protegida. Então, se você está sofrendo algum tipo de violência, procure denunciar, procure a Casa da Mulher Brasileira ou qualquer outra delegacia mais próxima. E se você está passando por violência, ou eu estou ouvindo meu vizinho, olha, eu estou achando que tem uma coisa errada, estou ouvindo o vizinho bater na mulher, você pode estar ligando, acionando uma viatura no 4009-9355. Esse é o número da Central da Guarda Civil Municipal, onde você pode solicitar uma viatura nos casos de violência que estejam acontecendo no momento. Já o número da Patrulha Maria da Penha, como eu falei, é exclusivo para aquelas mulheres que estão sendo protegidas. Elas têm, né, acesso ao número, né? Isso, que estão sendo protegidas no momento pela Justiça. Então, eu gostaria muito de agradecer hoje pelo convite. É gratificante poder expor o nosso trabalho. A gente faz esse trabalho com muito amor, esclarecer um pouco. Nós fazemos esse trabalho com muito amor. Seu olho fala sobre isso e também dá o show aí. Não é só um simples trabalho, é uma coisa que a gente faz realmente gostando, uma coisa que a gente faz com amor. Não só eu e o show, mas as meninas, Ivonei, Adriana, Cris, que é a nossa coordenadora Cleia, Signete, não posso esquecer de nenhuma.
Esqueci? A All Show, que é a outra. Então, assim, eu não vou falar o nome dos meninos, vou falar só das meninas hoje, que é março. Mas assim, nós somos as meninas que estamos à frente da patrulha. Então, a primeira-dama Natália teve um papel, a doutora Suelen, a juíza, ela tem um papel importantíssimo na vida da patrulha. A Auri, que comentou aí que a Auri é a idealizadora de tudo isso, que é nossa amiga, além de parceira, de chefe, ela é nossa amiga, a Aurilene, ela faz esse trabalho com o maior prazer, assim como nós, a Patrulha Maria da Penha. Então, é gratificante estar aqui hoje. Aurilene, olha, em nome do público, né, em nome das pessoas que estão do outro lado aqui, que não é o pessoal do comando, gratidão, viu? Porque eu acho que a patrulha tinha que chegar mesmo, né? Graças a Deus. Imagina ter tudo e realmente você só voltar para casa com papel e não ter que recorrer diante de qualquer situação, sendo que agora que você pode ligar, né? Ligar para a patrulha e ter esse acesso. Então é isso, eu queria agradecer demais mesmo, principalmente o nosso secretário que liberou, né, o prefeito e o secretário que liberaram a patrulha para estar hoje aqui participando desse evento maravilhoso. E saiba que antes, eu vou frisar isso de novo, antes a patrulha não participava desse tipo de ação, não divulgava, não dava palestras, então hoje o nosso trabalho está aí. E a gente sente orgulho, é um trabalho necessário. Essa sensibilização tem que existir, sim, é necessário, porque chega em mais pessoas, né? E é isso, eu estou muito feliz, o show também tá, o show termina os agradecimentos. Só agradecer e a gente tá aí. Quem quiser, a Jéssica, que é a nossa palestrante aí, quem quiser que ela vá no local de trabalho, alguma coisa, ela está disposta para dar uma palestra. Mês das mulheres, né? Muitas mulheres realizando sensibilização social e tudo, e é como a Jéssica falou, a violência doméstica, ela não tem uma classe, ela está em todas, né? Nesse aspecto negativo, ela é extremamente democrática, né? Ela chega em todas as situações e mulher das diversas formas, dos diversos cargos, muitas delas ficam super envergonhadas de buscar ajuda e às vezes até tem uma medida e se restringe ele com aquela medida com vergonha. Então, assim, a patrulha está aí, né, para dar esse apoio. Eu acho que é válido para você que está realizando ações de divulgação nesse período do mês de março, conversar e abrir espaço ainda mais para chegar em mais pessoas, e mais. Mas compartilha esse conteúdo de hoje para chegar em outras mulheres. Se você conhece alguma história, né, já dá um like pra gente, para com que o YouTube entenda que a gente, para evidenciar esse conteúdo, né, para com que outras pessoas tenham acesso e possam assistir. E segue o canal. Toda vez que a gente tiver um conteúdo por aqui, você vai ser notificado. E as duas voltem para um cafezinho. E parabéns, Marlene. Obrigada. A gente quer agradecer, assim, o assunto. Você está trazendo esse assunto para divulgar, para levar até as mulheres que precisam. Porque olha a importância do que você está fazendo hoje. É o mês da mulher, é o dia 8, é o dia que comemora o dia da mulher, é a afirmação dos direitos, é um dia que referencia a conquista da mulher por ter esses direitos. E o que a gente está fazendo hoje aqui? Tentando reafirmar, tentando levar o conhecimento do direito a essas mulheres. Então é maravilhoso o seu trabalho, assim como o de outras mulheres que estão fazendo o Instagram que você indicou aqui hoje. Então, é um Instagram nacional, acredito eu, porque envolve vários conteúdos nacionais de violência. Né? Eu aproveito e peço a todos os colegas que estão assistindo para seguir o canal do podcast, seguir a Marlene no Instagram e seguir também a Patrulha Maria da Penha no Instagram para estar acompanhando o nosso trabalho. E é maravilhoso. Qual é o da patrulha? @Patrulha Maria da Penha BV. Patrulha Maria da Penha BV. A gente marcou também, gente, os nossos são dois arrobas. @Podcast Coffee Pub, você fica por dentro de tudo que acontece de programação aqui na cafeteria. E o @Podcast Estúdio Coffee, onde entra os takes e cortes editados de todos os episódios que a gente grava aqui dentro da cafeteria. Lembrando para você que a exposição está aberta dentro da cafeteria, a exposição dos 100 episódios, nossos 100 primeiros episódios. O Podcast Coffee Pub tem 12 meses, né? Tem um ano mais ou menos, caminhando aí já para um pouquinho mais. E a gente realizou a exposição dos 100 episódios, né? E com 1000 histórias para contar, 1001 situações, mas firme, forte, fazendo toda essa ação de divulgação, que comunicação é uma das coisas que a gente consegue fazer de forma que chegue nas pessoas, né? Com essa comunicação que percorre as histórias de cada pessoa que passa por aqui, que traz informação, e as que a gente convida para poder se manifestar também. Gratidão às duas.
Muito obrigada. Obrigada, né? Retornem. Conversei com Jéssica Pereira, nascida aqui em Boa Vista, guarda municipal civil há 8 anos, sendo 5 desses atuando na Patrulha Maria da Penha e no enfrentamento à violência doméstica. Ela é bióloga de formação, especialista em gestão pública pelo Instituto Federal de Roraima e pós-graduada em enfrentamento à violência doméstica pela Universidade Federal de Goiás. Também conversei com Alexandre Uchoa, inspetora da Guarda Civil Municipal, 19 anos de atuação, milhares de histórias para contar, não queria falar, mas falou mesmo assim, e a gente agradece imensamente a participação dela aqui. Eu acho que a palestra podia ser dada por ela, viu? Sim, eu também acho. Tem muita história para contar aí, que fica aí com coisinha que não quer falar. Obrigada, maravilhosa. A gente que agradece. Obrigada por ter sentado aqui e ter dividido com a gente um pouquinho da sua experiência, viu? Também. Até o próximo episódio.